Glória a Deus. Paz do Senhor, igreja. Glória a Jesus. Fique de pé, você que está aqui no seu lugar. Você que está no seu lar, de repente não conseguiu estar aqui. Fique à vontade aí também. Mas não deixe de adorar ao Senhor, não deixe de cultuar ao Senhor e prestar a Ele um culto racional. Amém? Glória a Jesus. Quero que você pegue a sua Bíblia. Aleluia. Eu quero ler um salmo muitíssimo conhecido. Muito conhecido mesmo, mas que sempre que eu leio ele, meu coração transborda de alegria. Porque isso aqui é o que eu vivo todos os dias de culto. Salmo 122. Aleluia. É uma palavra muito conhecida, mas que infelizmente poucos praticam, né? Você está feliz por estar aqui nessa noite? Você está feliz porque o Senhor te deu mais uma oportunidade de poder se introduzir no templo, no santo átrio do Senhor para adorar a Ele em espírito e em verdade? Eu estou feliz, irmãos. Às vezes as pessoas nos veem saindo de casa, todo na estica, todo bonito, e falam assim, nossa, mas onde... Já chegaram a perguntar, para onde que ela vai tanto assim? Onde você vai? Vou adorar ao Senhor. Nossa, mas precisa de... Já falaram isso para mim, precisa de tudo isso para ir para a igreja? Eu falei, precisa? Claro que precisa, porque eu estou indo ver uma pessoa que é extremamente importante. A minha Bíblia chama ele de Rei dos Reis, de Senhor dos Senhores. Se para me apresentar diante de um juiz eu não posso estar nem de bermuda, nem de boné, eu preciso estar de estica, eu não posso estar nem de tênis. Por que que para ver ao Senhor eu vou vir de qualquer jeito? Por que que para o Senhor eu não vou colocar a minha melhor roupa, o meu melhor perfume? Não vou arrumar o meu cabelo de um jeito mais bonito, só quando eu vou para um casamento, né? A gente se preocupa tanto quando vai para a festa e quando a gente vem para a casa do Senhor, esse daqui mesmo tá bom. Não, irmãos, se preocupe, porque a sua oferta começa quando você separa o seu dia para adorar ao Senhor. Começa lá na sua casa, quando você acorda e fala, hoje é dia de culto, vou correr para chegar na hora certa, para não chegar atrasada, para não perder um minuto sequer do culto, porque eu preciso ter tempo, mais tempo para adorar ao Senhor. Aleluia. A palavra do Senhor diz assim: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Alegrei-me quando me disseram. Que alegria é essa, misericórdia? Alegrei-me quando me disseram. Já está na hora do culto, bora adorar ao Senhor. Você precisa se alegrar, porque nós temos motivo de agradecer, nós temos motivo de nos alegrar, nós temos motivo, irmãos. O simples fato de você estar aqui, você está bem, ei, você está saudável. Ah, pastora, mas eu já estive doente, mas o Senhor te curou, você está aqui hoje. Você pode dizer, ei, até aqui o Senhor tem me sustentado, até aqui verdadeiramente o Senhor tem me sustentado, o Senhor tem me ajudado. Então se alegre na presença do Senhor, meu irmão. Você tem muitos motivos para adorar a esse Deus. Não só pelo que Ele fez na tua vida, não só pelo que Ele pode fazer, mas simplesmente porque Ele é Deus e Ele merece ser adorado. Ele é o único Deus que merece a nossa adoração. Cadê os verdadeiros adoradores? Já chegaram? Já chegaram? Eu e mais quantos aqui? Aleluia. Então aplauda ao Senhor. Aplauda ao Senhor, coloque a sua Bíblia no banco e comece adorando, aplaudindo ao Senhor. Ei! Preste o seu culto racional. Você sabe o que você veio fazer aqui. O seu culto depende de você. Para o seu culto ser uma bênção, depende do que você vai entregar. Não depende de mim, não depende do ministério de louvor, não depende da palavra. Depende do que você vai entregar. Ei, Deus vai receber a sua adoração, o seu sacrifício de louvor. Entregue no altar do Senhor. Agora é hora de você entregar nas mãos do Senhor. Ei, o seu problema, deixa aqui no altar e adora. Esquece Ele por esse período que você está aqui, porque Deus é aquele que pode resolver todas as coisas. Não se preocupe. Ei, se você está na presença do Senhor, não se apresse em sair. Não se apresse em sair. Se você está aqui, esteja aqui de corpo, de alma, de mente, de espírito. Esteja aqui completo, irmão.
Porque Deus está aqui, Ele faz questão de comparecer todos os dias quando nós invocamos a presença dEle. Então esteja aqui também em nome de Jesus. Deus querido, Deus santo, nós queremos te agradecer, Pai querido, por esta oportunidade riquíssima que o Senhor nos concede de estar na tua presença. Esta oportunidade maravilhosa que muitos têm vontade, mas não têm forças, Pai. Muitos têm o desejo, Deus querido, mas quando chega a hora do culto acontecem tantas coisas, e essas pessoas são vencidas pelo cansaço, são vencidas, Pai querido, pelos percalços. Mas nós tivemos a graça, Pai querido, nós fomos alcançados com a tua misericórdia, e é por isso que nós estamos aqui, e estamos alegres, porque estamos na casa do Senhor, alegres, porque estamos adorando ao nosso Pai Celestial, que merece toda honra, toda glória, todo louvor, toda majestade, porque o Senhor é poderoso, o Senhor é soberano sobre todas as coisas, e nós o adoramos na beleza da tua santidade. Aplauda ao Senhor. O Senhor disse a Moisés: diga a Moisés, ao meu povo que marchem, marchem, não olhe para trás, marchem, não tem problema, Moisés, eu estou com vocês, marchem, apenas marchem, marchem, olhe para frente, olhe para frente, olhe para frente. O Senhor manda dizer nessa noite: apenas olhe para frente, e Ele, o Senhor, irá te livrar de todo mal, porque Ele é o Deus de misericórdia, o Deus da guerra, o Deus Todo-Poderoso. Aleluia! Pelo Senhor marchamos, sim, o seu exército poderoso é. Sua glória será vista em toda a guerra. Vamos cantar o canto da vitória. Glória a Deus! Vencemos a batalha, toda arma contra nós perecerá. O nosso general é Cristo, seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. O nosso general é Cristo, seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. Pelo Messias, achamos em suas mãos está a chave da vitória, que nos leva a possuir a terra prometida. Vamos cantar o canto da vitória. Glória a Deus! Vencemos a batalha, toda a conta perecerá. O nosso general é Cristo, seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. O nosso general é Cristo, seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. É Juninho! Jeová é o seu cavaleiro, quem cavalga para vencer, e todos os seus inimigos cairão diante de ti. Cairão! Jeová é o seu cavaleiro, quem cavalga para vencer, todos os seus inimigos cairão diante de ti. Cairão! Sobre tua vida, oh meu irmão, não vale acampamento. Sobre tua tenda, Israel, está as bênçãos do Senhor. A força dos teus opressores nunca te alcançará.
chama que arde no teu arraial, ouve-se vivas de júbilo. Aleluia! No teu arraial, ouve-se vivas de júbilo. O caminho de Deus é perfeito, a palavra do Senhor é poder, é arma e escudo de todos os que nele confiam. Deus é minha fortaleza e a minha força, com ele passo pelo meio de um batalhão, ele adestra minhas mãos. O caminho de Deus é perfeito, a palavra do Senhor é poder, é a arma e escudo de todos os que nele confiam. Deus é minha fortaleza e a minha força, com ele passo pelo meio de um batalhão. Me prepara para guerrear. Ei, Juninho, por que é Deus? Porque quem é Deus, senão o Senhor? E quem é rochedo, senão nosso Deus? Aleluia! 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 Persegui os inimigos e os alcancei, os consumi, os atravessei, sobre os pés do Senhor caíram, não mais se levantaram. Persegui os inimigos e os alcancei, os consumi, os atravessei, sobre os pés do Senhor caíram, não mais se levantaram. Aleluia! 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 Vem, Juninho, vem, Juninho, vem, Juninho, vem, Juninho! Persegui os inimigos e os alcancei, os consumi, os atravessei, sobre os pés do Senhor caíram, não mais se levantaram. Persegui os inimigos e os alcancei, os consumi, os atravessei. Só Rubio, só Rubio, só Rubio. Persegui os inimigos e os alcancei, os consumi, os atravessei, sobre os pés do Senhor caíram, não mais se levantaram. De novo, eu persegui os inimigos e os alcancei, os consumi, os atravessei, sobre os pés do Senhor caíram, não mais se levantaram. Persegui, persegui, persegui os inimigos e os alcancei, os consumi, os atravessei, sobre os pés do Senhor caíram. Aleluia! 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 Santo Espírito! Tem horas que olham para sua cara, para sua face, e só querem aquele versículo que você tem que dar a outra face para eles baterem. Tem hora que é só isso. E tem cristão que acha que é só isso que a Bíblia diz. Não. Não. A Bíblia diz que Ele é vencedor invicto e que os nossos inimigos
Os nossos inimigos seriam destruídos. Você não ouviu? Os seus inimigos seriam destruídos. Aí outra coisa que o ser humano pensa: vai matar o meu vizinho. Vou chegar em casa, ele vai estar mortinho e eu vou falar assim: tá vendo? Cantei na igreja, persegui, ó. Não. É o inimigo das nossas almas. É aquele que faz com que o mundo seja o mundo que é hoje. É aquele que não brinca no seu afazer. É aquele que não parou nenhum segundo depois que caiu. Enquanto eu e você muitas vezes moscamos, para usar um termo aí. Mas quer saber de uma coisa? O guarda de Israel não dorme. Ele não toscaneja, ou seja, ele não pisca. Sabe por quê? Porque ele vela por mim e por você. Santo é o Senhor e muito digno de ser louvado. Aleluia! Glória a Deus! Swing! Swing! Nada! Vamos ver se vocês conhecem isso aí, ó. Santo, santo é o Senhor, Deus de força e poder. Céus e terra refletem sua glória. Santo, santo, santo é o Senhor, Deus de força e poder. Céus e terra refletem sua glória. Mais uma vez, mais uma vez, mais uma vez. Santo, santo é o Senhor, Deus de força e poder. Céus e terra refletem sua glória. Hosana, 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 Hosana. Santo é o Senhor, Deus de força e poder. Céus e terra refletem sua glória. Santo, santo é o Senhor, Deus de força e poder. Céus e terra refletem sua glória. Hosana, 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 nas alturas. Hosana ao Rei, Hosana, Santo, 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 santo é o Senhor poderoso, digno de toda honra, digno de toda glória e de receber hoje Santo, 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 santo é o Senhor poderoso.
exalte ao Senhor. Louvem seu nome para sempre. Sola, check. No ritmo. Chique. Louvem. Vem, pode vir vocal. Louvem exalte ao Senhor. Louvem seu nome para sempre. Louvem seu nome para sempre. Louvem exalte ao Senhor. Seu nome para sempre. Louvem. Louvem, exalte ao Senhor. Louvem seu nome para. Aleluia! Quem não se alegrou já deu para se alegrar aí, não? A gente está na casa do Senhor. Aleluia! Presbítero Paulo, vem fazer uso da palavra aqui. Ele vai fazer a ministração dos dízimos e das ofertas. E você fique com o seu coração alegre. Amém? Em muitos lugares é um momento em que as pessoas ficam, já vai pedir dinheiro? Ei, é um ato de fé e um ato de amor. Então, ouça com o coração neste momento. Amém? Glória a Jesus. Aplauda o Senhor mais uma vez. Aleluia! Eita! Glória a Deus. Aleluia. O inferno está abalado. Aplaude ao Senhor. Aleluia! Eita, coisa linda! Foi lindo. Lembrei da minha conversão, ô glória. Os louvores que tocava lá na congregação, lá na Metodista Jardim Capela, onde o Senhor me salvou. E era cantado esses hinos assim, nossa, fui lá atrás, faz tempo, hein? Graças a Deus faz tempo. Era, exatamente, amém. Vocês estão bem, igreja? Glória a Jesus, eu também estou um pouquinho cansado. Primão, tá nem aí. Se quiser sentar, pode sentar, fica à vontade. Pode aplaudir ao Senhor. Aleluia. Hoje eu quero adorar ao Senhor, porque fazia um bom tempo que eu estava sem um trabalho certo ali, que viesse suprir as minhas necessidades. Um biquinho aqui, um biquinho ali, Deus provendo daqui, provendo dali e tal, mas é meio complicado viver assim, né? Mas, glória a Deus, que sexta-feira recebi uma ligação, estava lá em casa, pude trabalhar um tempinho aí com o apóstolo, obrigado, apóstolo, né? E já estava pensando o que ia fazer, né, pastor Elton? Temos família, temos compromissos. Na sexta-feira eu estava lá no quintal, recebi uma ligação, preciso de alguém para hoje. Falei, para hoje, rapaz? 1h da tarde, tinha que estar lá no Taboão às 16 horas. Sem carro é complicado. Consegui chegar e comecei a trabalhar para a glória de Jesus. Estou feliz com o Papai do Céu. 2 Crônicas, capítulo 20, abre aí. Porque Deus é bom.
Corri bastante de sexta até hoje, é restaurante, é complicado. Pastor Alto conhece bem essa área aí, né, pastor? Mas glórias a Deus por isso. 2 Crônicas, capítulo 20. Estava vindo de trabalho e pensando, Senhor, o que eu falo? E eu louvo a Deus porque Ele sempre tem uma palavra, né? Aos nossos corações. Todos acharam? A glória a Deus. Diz assim, ó. Pela manhã cedo levantaram-se e saíram ao deserto de Tecoa. Saindo eles, Josafá pôs-se em pé e disse: ouvi-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor o vosso Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Glória a Deus, palavra fiel, palavra verdadeira, palavra digna de toda aceitação. Vou ser bem breve. Passei por alguns desertos e talvez você esteja passando. Amém? Mas a Bíblia diz para nós crermos no Senhor nosso Deus, porque Ele é bom. O povo está num momento difícil. E nós temos vivido momentos difíceis na terra. A humanidade, de uma forma geral, tem vivido momentos muito difíceis. Mas o mesmo Deus que usou a vida de Josafá para falar com o povo, é o mesmo Deus que está usando a mim nesta noite para falar contigo. Porque em Hebreus diz que Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. O nosso Deus não muda. Ele é imutável, autoexistente. Aleluia! Ninguém criou, Ele simplesmente existe, ponto. E eu louvo a Deus porque Ele se fez conhecido de mim e se manifestou a você. E a única coisa que nós precisamos é obedecer a palavra do Senhor, é pôr em prática o que a Bíblia diz, não é? Pôr em prática e confiar nessa palavra. Aqui está dizendo para o Josafá, disse: crede no Senhor vosso Deus. E nós precisamos acreditar. A Bíblia diz que aquele que se aproxima do Senhor, é necessário que essa pessoa creia que Ele existe, que é galardoador, que é presenteador daqueles que o temem. A Bíblia vai dizer que a prosperidade é dom de Deus. O salmista diz que Deus, Ele se alegra na prosperidade dos seus filhos. E só que é uma via de vai e volta. Deus, Ele está aí para abençoar, está nele em abençoar. Eu estava vindo para cá e falei assim: eu estou tão cansado. Cadê o cansaço, Roberto? Foi embora, mano. Já era. Isso é prosperidade do Senhor. Ter um lar é prosperidade do Senhor. Eu louvo a Deus por poder estar na presença dEle hoje. Não era para mim estar aqui, mas um bate-papo direcionado por Deus. Deus permite que as coisas aconteçam. Amém? Era para a gente estar trabalhando, é restaurante, é complicado, dia dos pais. Mas eu louvo a Deus poder estar na presença dEle, festejando, né, pastora Fernanda? Pensa um povo bonito. Mesmo que o Roberto não concorde, que eu não sou bonito, mas... Então, igreja, Deus é bom, Ele quer nos abençoar, está nele nos abençoar. Só que a prosperidade está na nossa fidelidade para com Deus. A Bíblia diz para nós trazermos todos os nossos dízimos à casa do Senhor, para que Ele reprima o devorador. E quando nós deixamos de dizimar na casa do Senhor, nós damos legalidade para o inferno. E é tudo que Ele quer, tudo que Ele só precisa, uma brechinha só, para sair arrebentando tudo. Fazia muito tempo que eu não sabia, eu quero entrar numa empresa e trabalhar, vários anos. Mas em tudo eu procurei ser fiel ao Senhor, e o Senhor tem sustentado, não tem faltado nada. No meio dessa pandemia aí, eu teve dias de eu olhar meu armário assim, eu abria assim no mercado, lotado. Porque Deus cuida. Então, crede no Senhor nosso Deus, estarei seguro. Crede nos profetas. Eu estou na qualidade de profeta nesta noite. Amém, igreja? Então vamos continuar celebrando a esse Deus. Eu vim para celebrar o nosso Deus. Eu vim para celebrar a Deus. Eu vim para uma festa. Aleluia. Porque lá no mundo a gente
aprontava, fazia e fazia. Mas como eu preguei na quarta-feira, o vazio existia. Hoje não tem mais vazio. Não importa onde esteja, Ele está comigo, Ele me preenche. Aleluia, isso é prosperidade da parte de Deus também. Não é só finanças, não. A finança é uma etapa, é uma parte. Mas tem tanta coisa que envolve prosperidade da parte de Deus em nossas vidas. Tem uma família, tem uma esposa, tem uma filha. Eu louvo a Deus. Hoje eu pude glorificar a Deus pelo privilégio de ser pai. Mas nós temos um pai. O meu pai terreno eu já perdi. Jesus já levou. Glórias a Jesus, porque Ele está no Senhor. Mas nós temos um pai que é amoroso, que cuida, que zela, que tem todo o poder em sua mão. Aleluia. Bem dizimar e bem ofertar, senão eu não vou parar de falar. Glórias a Deus, aleluia. Aplauda ao Senhor, vamos receber o grupo de louvor. Aleluia, venha ofertar dando glórias a Deus. Sofrer, participar da sua obra, vou cantar. Meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Pela cruz, pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado do seu amor. Merecida vida, merecida vida, de graça recebe, por sua cruz, da morte me livrou, trouxe minha vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado.
chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor, pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, quebrantado, me aproximo, quebrantado por seu amor, pela cruz, me chamou gentilmente. Sem palavras eu me aproximei, quebrantado por seu amor. Aleluia! Graças a Deus que você foi alcançado pela misericórdia, pelo sangue de Jesus vertido na cruz. Ele disse: está consumado. E portanto o Elinho, o Jefferson Augusto, a Simone, todos estes serão alcançados pelo meu amor, porque Ele nos amou primeiro, porque Ele nos amou com maior amor, maior amor. Aleluia! Aleluia! Pela cruz, pela cruz, pela cruz, me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Quebrantado por seu Eu gostaria só de falar uma coisa. Às vezes a gente canta coisas poderosas, simples, mas poderosas. Porque ser alcançado por uma força que vai te levar para um lugar, primeiro, mana, leite e mel. Aleluia. Glória a Deus. Um lugar onde você não terá mais fome, sede. Aleluia. Posso, Gabrielzinho, posso falar de você hoje? Posso? Você pode? Gabrielzinho chegou para mim hoje, muito humilde. Falou: olha, hoje tive um problema com a diabetes, eu preciso sair ali no começo do ensaio. Eu falei: fica na paz. E aí quando eu cantava, eu via a pessoa do Gabriel no céu, não precisando da insulina, não precisando do alimento. A gente precisa voltar a se emocionar dentro da casa do Senhor. Está faltando emoção, está faltando gás. Estou falando de mim. Amém, irmãos? Porque o menino chegar para mim preocupado: olha, eu posso, está tudo bem. Ô, meu irmão. Mas no céu, ei, Gabriel, ó, no céu, Aleluia. não vai precisar. Glória a Deus. No céu nós não vamos precisar. Porque morte e choro ali não vai haver mais. Se emocione nessa noite. Se emocione nessa noite. Se dê. Tem gente que chora com as Olimpíadas. Eu chorei com o skate, porque eu fui skatista. Eu chorei com a morte do Michael Jackson. Olha só que coisa. Mas aí na presença do Senhor muitas vezes eu não choro. Então se emocione nessa noite. Eu estou te pedindo hoje, o presbítero Roberto, se emocione na presença do Senhor. Fale com Ele: Senhor, eu quero chorar de novo. Deus não fala mais comigo, apóstolo, eu não entendo o porquê. Deixa Ele falar com você. Deixa Ele te tocar. Deixa o Espírito Santo te tocar. Deixa o Espírito Santo se mover sobre a sua vida. Deixa o Espírito Santo mudar o seu interior, o seu coração de pedra muitas vezes, porque está difícil, a gente sabe. Mas você ouviu aí, o Senhor não tem desamparado.
Nada faltou para o Paulo. E sabe por quê, irmãos? Porque o Senhor nosso Deus, Ele não nos desampara. Eu sei que você tem motivos para chorar. Tem pessoas que têm motivo para urrar. Mas diz a Bíblia que Ele, o Espírito Santo, chora com gemidos inexprimíveis. Oh, meu irmão, se emociona comigo nessa noite. Aplauda ao Senhor glorificando e diga: eu quero, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero. Vem, vem Espírito Santo, vem, eu quero mais. Glória a Deus. A gente precisa se alegrar em estar na casa do Senhor. Aleluia. Chorar mais uma vez, voltar ao primeiro amor. A gente não pode esquecer disso. Aleluia. Eu quero que você fique de pé. Deus seja louvado. Nós vamos orar pelas ofertas, amém? Tem alguma intercessão, algum pedido de oração? Não chegou nada até agora? Depois, né? Amém. E eu já quero convidar aqui o meu esposo, amém? Quero convidar aqui o meu negão. O negão mais lindo da igreja, que agora... Lógico que é. Na minha opinião, é, filho. Oxi. E glória a Deus que eu acho isso, aleluia. Eu fiquei sabendo que o óculos dela ia precisar ser trocado, ó. A inveja não é de Deus, irmãos. Olha aí, está vendo? Você vai estender as suas mãos em primeiro lugar para orar pela oferta, amém? E nós já vamos estender essa oração para a ministração da palavra. Porque Deus vai continuar falando aos nossos corações na noite de hoje. Deus já tem falado, desde o momento que nós entramos aqui, o Senhor já tem tocado nos nossos corações. Então, que a gente possa continuar com os corações e os ouvidos abertos, atentos a ouvir a palavra do Senhor, amém? Glória a Jesus. Deus querido, Deus santo, neste momento nós abençoamos, Pai querido, a vida de cada um dos teus servos que puderam contribuir com a tua casa, com amor, não por necessidade, não com tristeza, ou para provar algo para alguém, não, Senhor, com alegria, porque o Senhor ama estes, Pai querido, aqueles que contribuem, aqueles que fazem por amor, aqueles que fazem com alegria, que o Senhor possa contemplar a cada coração, a cada celeiro nesta noite, que o Senhor possa fazer superabundar, Pai querido, assim como o Senhor fez com Isaac, no lugar, Pai querido, onde era improvável, o Senhor fará prosperar, assim como o Senhor fez com o teu servo, porque a bênção do Senhor está sobre as nossas vidas, e nós vamos procurar estar sempre, Pai querido, obedecendo os teus estatutos e as tuas palavras, para que nós possamos verdadeiramente comer o melhor dessa terra, para que das nossas mãos, Pai querido, possa sair provisão, não só para a nossa casa, mas para todos aqueles que necessitarem, Deus querido, porque a tua igreja na terra precisa ser mantenedora, Pai querido, precisa ser provedora, Pai amado, e que os teus servos, Pai querido, que nós venhamos entender este segredo espiritual, para que as nossas vidas sejam bênção, não só para os nossos, mas para todos aqueles que nos rodeiam, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Continue com as tuas mãos estendidas, aleluia. Deus querido, Deus santo, que o Senhor possa fazer, Pai querido, a tua vontade, assim como o Senhor sempre faz. Que em nome de Jesus, Deus amado, o teu servo venha a ser boca da tua boca. Que ele não venha se desviar, Pai querido, nem para um lado e nem para o outro do teu querer nessa noite. Assim como o Senhor já tratou o coração dele, eu tenho certeza que o Senhor tratará os nossos corações. Porque segredos espirituais serão revelados a nós no dia de hoje. E eu quero abençoar, Pai querido, a vida do meu esposo, Pai. Meu pastor, meu amigo, meu companheiro, Deus querido. Que o Senhor possa repreender todo fruto de retaliação, toda seta, Pai querido, no momento da ministração. Toda distração, Pai querido, leva cativo todo pensamento nesta noite. E que em nome de Jesus, a tua boa, perfeita e agradável vontade venha imperar no nosso meio, porque a tua palavra será ministrada, e eu tenho certeza que corações, Pai querido, que estão aqui e que estão em suas casas serão alcançados pela tua palavra que é boa, em nome de Jesus. Aplauda ao Senhor mais uma vez.
Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Pode sentar, meus irmãos. Nós fomos cheios, enriquecidos pela presença e a glória do Senhor neste lugar, esta noite, através desses louvores. Inspirados, muito bem interpretados pelos nossos irmãos. E eu quero também, através de uma mensagem, a esta noite falar aos seus corações e manter essa animosidade que está neste lugar. Que Deus possa me dar graça, ousadia, intrepidez, para que você consiga ter um alento, como já tem sido neste culto. E parte disso eu quero que a minha esposa, a pastora Fernanda, mais o diácono Jefferson, adorem o Senhor. E é um louvor que vai me ajudar a introduzir a mensagem ao seu coração, amém? Aleluia. Com gemidos que palavras não podem explicar, Ele leva, Pai, as minhas intercessões. Quando dobro os meus joelhos em meio a tribulações, Ele ouve o gemido do meu coração. Ah, Jesus, eu te confesso, não dá pra viver sem sentir a tua presença no meu ser. Sou eterno dependente, ser humano tão carente. Estou de novo aqui e quero teu poder. Adore ao Senhor. Ainda que pra te servir, Jesus, eu tenho que chorar, te servirei porque comigo estarás. Sofrer contigo é bem melhor do que errar. Perdoa-me, porque às vezes não consigo nem falar. Logo as lágrimas meus olhos vêm molhar, como sinal que tu estás neste lugar. Jesus, a ti eu confesso, não dá pra viver sem sentir a tua presença no meu ser. Sou eterno dependente, ser humano tão carente. Estou de novo aqui e quero teu poder. Ainda que pra te servir, Jesus, eu tenha que chorar, te servirei porque comigo estará. Sofrer contigo é bem melhor do
nesse lugar. Diga mais uma vez, ainda que pra te servir, eu vou te servir, Senhor, porque comigo o Senhor está. Sofrer contigo é bem melhor. Logo as lágrimas os meus olhos vêm molhar, como sinal que tu estás nesse lugar, nesse lugar, nesse Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Exaltado, engrandecido. Obrigado, meus irmãos. Meus queridos, Jesus está neste lugar. O Cristo vivo está na casa. Não importa o teu problema, não importa a dificuldade, não sei a maneira com que você entrou neste lugar, não sei quais são os pensamentos que você tem, dos problemas que você tem enfrentado, qual a sua batalha, qual a sua luta. O Senhor está aqui, Ele está na sua batalha, Ele está no meio da sua vida, Ele está na sua história. Esse louvor, essa oração, esses versos, é como eu me sinto às vezes, como muitos de vocês se sentem às vezes, que realmente faltam palavras para poder falar com o Mestre. Sente como Ana às vezes, diante de uma presença tão gloriosa, o que lhe resta apenas são lágrimas. Lágrimas que falam muito mais do que 1000 ou 10 palavras. E esse sentimento que nós estamos envolvidos, em meio tempestade, em meio reboliço, pastor Elinho, nos colocamos, nos envolvemos todos os dias, e não temos como nos defender. E aí o que nos falta é apenas chorar, clamar, às vezes orar ao Senhor, pedir um consolo, e através dessa entoada, através dessas notas, desse louvor, que nos faz refletir a nossa condição como servos de Deus, e que nós não somos, super-heróis, mas que sofremos de fato, e que precisamos dessa presença crespa do Espírito Santo. Dessa presença gloriosa, dessa presença real, verdadeira, palpável, é que nós vamos seguir, Bill com dificuldade, com insulina dia ou noite, com dores nas pernas, Roberto, ao ponto de ficar ali, inerte, sem poder andar, como uma vez, Paulo, você entubado naquele hospital, com o rim parado, com um diagnóstico ainda em aberto do câncer. Quais são as palavras para este momento? Quais são as palavras? Não tem retórica, não tem preparação. É só lágrimas, que aquele que tem poder, aquele que veio em carne, aquele que é ressurreto, tem poder para interpretar. Somente aquele que veio na terra, que sentiu dores, que sofreu, que cansou, somente ele pode falar. E esse é o Yeshua HaMashiach, esse é o Cristo Jesus, é esse que transforma, cura, liberta e regenera. Somente esse que sabe da tua dor, foi ele que conhece o teu sofrimento, e ele está aqui, e ele vai mudar a tua história. Oh, Ramandakaya, Suidekaya, Sérvia. Somente esse Deus que é maravilhoso, um Deus ressurreto, um Deus que vem em carne, não Deus de carne, não Deus de pau, não é de osso. Ele é um Deus verdadeiro,
Os ouvidos estão agravados, meus irmãos. Os braços não estão amarrados, meus queridos. É um Deus que te toma de fato pela mão direita. E quando você está no fundo do poço e fala: ei, Roberto, ei, Jefferson, ei, Fernanda, saia daí, porque eu te tomo pela mão direita e te põe em terra firme. É esse Deus verdadeiro. É esse Deus, meu irmão. É esse Deus, meu querido. É um Deus que não te deixa você sozinho. Os teus olhos não podem enxergar, os teus olhos não podem perceber, os teus sentidos tão pouco, mas Ele está aqui, porque a Bíblia diz e nos garante: onde há dois ou mais em seu nome, Ele se faz presente. Ele habita em você. Você é o tabernáculo vivo do Espírito Santo de Deus. Você é o próprio templo do Espírito. Oh, decamando cobianasui. Ele está sobre você. Ele está sobre você. Antes comece a pregar, comece neste momento de adoração a esse Deus maravilhoso. Curva a tua cabeça e comece a glorificar esse Deus. Se você quer chorar, fala. Se você quer gritar, você grita, porque no Espírito de Deus a liberdade. Em Deus a liberdade. Em Deus a liberdade. Então neste momento comece a glorificar, comece a se envolver no Espírito. Permita que esta presença transborde no teu ser. Deixe as línguas fluírem. Deixe as línguas fluírem. Oribe andarabasui de calabracaia. Seja cheia do Espírito Santo agora. Seja cheia do Espírito de Deus agora. Senhor, em nome de Jesus, Tu conheces o entendimento do Teu povo. Ainda que haja uma palavra em sua boca, Tu já conheces, Senhor. Neste momento, que esta presença gloriosa não se afaste deste lugar. Que diminua eu e cresça o Senhor. Que o poder desta palavra penetre-se como uma espada tão profunda, tão cortante, tão poderosa, de dois rumos, que vai na divisão da alma e do espírito, Senhor. A medula apta para discernir as intenções do pensamento do coração do homem. Deus, que esta palavra que é lâmpada para os nossos pés, luz para os nossos caminhos, venha esta noite, Deus querido, como um terremoto esta vida, como um terremoto, venha balançar, venha balançar, venha balançar, venha balançar, venha balançar, venha balançar, venha balançar a história deles, Senhor. Oh, ribe de calabarácia, Espírito de Deus, Espírito de Deus, Santo, 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 adore a igreja, adore a igreja, Ele está aqui, Ele está aqui. Só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, oh Santo de Israel. Eu quero trazer à noite ao coração dos irmãos um texto muito conhecido de vocês. Eu quero trazer uma visão que Deus nos deu, e aí a gente aprender com essa dificuldade, aprender com essa adversidade. O texto é sobre as tempestades. Quando a tempestade se repete. Diga ao seu irmão, quando o problema volta. Diga ao seu irmão, quando o problema volta. Quando a tempestade repete. Quando a dor continua. E aí você tem para você mesmo o que fazer. O que fazer? Aleluia. Jesus acalmou a tempestade 2 vezes. Quantas vezes, igreja? 2 vezes acalmou a tempestade. Isto confirmado nos textos de Marcos e Mateus. Ambos ali retratam primeiramente Jesus dentro do barco, né, dormindo. E no segundo momento Jesus já estava fora do barco e veio andando sobre as águas. No livro de Mateus, capítulo de número 8, verso 23 ao 24. Eu vou ler para ganharmos tempo, você vai refletindo enquanto eu vou lendo aqui. No 8, 23, 24 diz o seguinte: e entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande, que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo. Adiante, na segunda fase, segunda parte, a segunda vez que ocorre a aparição de Jesus em meio a uma tempestade, em Mateus 14, 24, 25, diz assim: e o barco estava no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário.
Mas, à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, andando por cima. No mesmo entoada, no mesmo texto, Marcos traz o evangelista aqui uma reflexão sobre isso. Com suas palavras ele diz: e levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia. E ele estava na popa, dormindo sobre uma almofada. E despertaram, dizendo-lhe: Mestre, não te importa que morramos? Está em Marcos 4, 37 e 38 esse registro. Outro registro em Marcos 6, 47, o verso 48, ele traz também a segunda vez que aparece a tempestade e o manifestar de Deus maravilhoso, o ressurreto, Cristo. E sobrevindo à tarde estava o barco no meio do mar, e ele, sozinho em terra. E vendo que se fadigavam a remar, porque o vento lhes era contrário, perto da quarta vigília da noite, aproximou-se deles, andando sobre o mar, e queria passar-lhe adiante. Esses aqui são os dois textos, aliás, dois testemunhos de Marcos e Mateus, e as passagens que referenciam, primeiramente, Cristo dentro do barco, em meio à tempestade, dormindo. Em outro momento, Jesus fora do barco, andando sobre as águas no meio da tempestade. Enquanto o mar estava bravio ali, com toda aquela diversidade que os irmãos estavam envolvidos, Cristo andando sobre o mar, e outro dormindo. E aí, quando falamos em tempestade, nós falamos de situações que nós estamos vivendo na nossa vida, e que nós tentamos entender por que tudo isso acontece. Eu falo que nos primeiros pensamentos que nos vêm sobre a tempestade, é que o problema é grande demais para ser resolvido. Em outro momento, até pensamos que estamos sozinhos, pastor Erinho, em meio à tempestade. Talvez também pensamos que por medo, apóstolo, ou até mesmo uma falta de fé, no meio da tempestade, como que nós vamos poder sair dessa situação? E nós vemos, às vezes, totalmente desbaratinados. E por fim, por que estou passando por isso? Então, os textos aqui que nós vamos trabalhar, vai nos mostrar realmente algumas coisas que acontecem entre essas duas tempestades. O quão parecido é com as nossas vidas, é parecido com os nossos problemas no dia a dia. E como vamos conseguir sair desse problema? Olha, os discípulos estavam andando com o mestre dia e noite, vendo milagres, vendo sinais de maravilha. Alguns testemunham ocular, Roberto. Vendo ali, sabe, paralítico andar, surdo ouvir, mulher do fluxo de sangue, sabe, no meio de uma praia ali, multiplicação de pães e peixes. E de repente ele se vê numa situação adversa, e parece que tudo aquilo que eles viveram ali não teve importância alguma. Será que isso é bem semelhante às coisas que nós temos vivido? Aqui, quem serve a Cristo pelo menos há um ano, levanta a mão para ver, pelo menos um ano que você serve a Deus aqui. Olha, pelo menos um ano de Cristo, você tem pelo menos no mínimo uma experiência com Deus. A principal de tudo é a sua conversão, que já é algo extraordinário, que é algo sobrenatural, porque é um ser que não é visível, mas é real, que convence você que você é um pecador, que você é falho, que você precisa mudar. Olha aí. Então, imagine você já com uma experiência com esse Deus maravilhoso. Aí você passa por um processo, por uma tempestade, e durante aquela tempestade você vê, meu Deus, o que eu faço? Onde eu vou? Totalmente atordoado. Então, vamos trabalhar o seguinte: Deus permite que nós passemos por lutas, porque Ele quer nos ensinar a viver no meio da tempestade. Amém? Algumas vezes pensamos que estamos com Jesus, mas achamos que está dormindo, ou até mesmo passeando por aí, ou muito distante de nós. Primeiro pensamento que eu disse, que o problema ele é grande demais. Precisamos saber, junto com a dificuldade de Deus, o que nos dá força para vencer. Quando eu leio o livro de 1 Coríntios, no capítulo 10, no verso 13, diz o seguinte: Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que possais suportar. Então,
a gente pensa que o fardo que nós estamos carregando ele é muito pesado. E a vontade que temos é desistir, pular desse barco, sabe? Agir com as próprias mãos. Tomar, de repente, um posicionamento ou uma atitude para, de fato, resolver aquele problema. Porque quando estamos em meio a situações adversas, a primeira coisa é que nossos olhos praticamente cegam, os nossos ouvidos tampam, e a gente perde sentidos e não conseguimos perceber a situação de melhora. E só percebemos umas coisas que é além disso. Algum tempo atrás, nós tivemos alguns negócios aí. Uma loja de roupa e também tive uma mini mercadinho, uma cyber café aqui próximo da gente. Na rua de trás a loja de roupa e a parte de baixo aqui o mercadinho. E eu vi por várias vezes nós sendo roubado. A primeira vez que eu vi o roubo lá presencialmente, estava no escritório na parte de cima e tinha uma janela e minha esposa no caixa ali. Entrou um rapaz com capacete, anunciou o assalto e eu naquele momento eu perdi o sentido. Desci daquelas escadas, corri aqui atrás desse cara em Mirim. Fiquei totalmente atordoado, irmãos. Eu falei, não posso acreditar que isso está acontecendo comigo. E as repetições, as sucessivas repetições de assalto, começou a me consumir, me deixar muito em meio à tempestade. Um conflito comigo mesmo. Meu Deus, eu sirvo ao Senhor, eu sou dizimista, eu sou ofertante, eu faço a obra, eu faço aquilo, mas por que isso está acontecendo comigo? Esse fardo é grande demais para mim suportar. Passa-se o tempo, eu abro com o irmão Neylor, um negócio aqui na rua de trás de roupa. Começou a vender muito bem, começou a ganhar uma reta expressão, e eu comecei a projetar, comecei a criar sonhos e projetos. Primeira semana, fomos arrombados a loja e roubaram tudo. Um valor expressivo, investimento, tudo que eu tinha ali, cheque especial, foi tudo embora. Aí Deus nos deu graça, a igreja orando, uma orientação do apóstolo, dos pastores, nos trouxe um conforto naquele momento ali. Porque aquela situação que não é do meu controle, que estava acima de mim, não ia me sucumbir, não ia me fazer ou declinar a Deus por conta daquele bem material. Conseguimos reinvestir, em 6 meses recuperamos aquilo, e quando começamos a engatear novamente, começar a ganhar novamente, foram lá com um carro, 4 caras abordaram e nos roubaram novamente. Limparam tudo. Vim para cá atordoado, me recordo do irmão Neilo soluçando de muita tristeza, e eu falei, filho, olha, Deus tem muito mais para nos dar do que o inimigo para retirar. E se Deus permitiu tirar isso, que o nome dele vai ser glorificado. Eu não estou preocupado com restituição. Se é algo para tratar conosco, isso vai ser uma grande bênção. Passou-se, irmãos, eu não sofri com isso. Eu vi um abalo na minha família, dos meus irmãos, dos meus amigos, muito maior do que comigo. Me perguntavam, mas como você está calmo? Te roubaste, tem uma dívida para pagar. Eu falei, quase 5 anos pagando dívida, irmãos. E aí, eu estava nem aí, queridos. Porque eu estava descansando naquele que me chamou. Aquele que me chamou, ele é fiel e justo. Ele estava diante daquele problema. Ele é maior que aquele problema. Jesus é maior que o problema. Aquilo não podia me consumir. A nossa fé, às vezes, é até mirrada, minguada diante do problema. É normal, porque ela vem, é um confronto mesmo. É psicológico, psique abalado. Os dados, as setas vêm em mente. Aí, com a mente, toca o seu corpo. Mas se a sua mente estiver bem com Cristo, a adversidade, a tempestade vai passar e você vai ser vitorioso. Você vai, de fato, cantar o hino da vitória. Então, esse texto de 1 Coríntios 10, 13, fala justamente isso. Quando passamos por tempestade, Jesus prova que Ele é maior que tudo. Bom, analisando os textos em Mateus 8, 24, fala que na primeira tempestade Jesus dormia, até para mostrar que Ele, como Deus, tem o controle de todas as coisas. E que não é para nós ficar apavorados, irmãos. No Salmo 121, 3, diz que não dormitarás aquele que te guarda. Você não entendeu? Salmo 121, verso 3. Não dormitarás aquele que te guarda. O guarda de Israel não dorme. Você pode dormir, você pode fazer o que você quiser, mas ele está aqui, vigiando. Está alerta, está em sentido de alerta, ligado a todo momento ali, cercando você,
de frente, atrás, direita ou esquerda, onde você for, Ele está te cercando. Ele está diante de você, meu irmão. Ele está diante de você. Como até mesmo outra tempestade, quando andavam sobre as águas. Mateus 14, 25 diz que Jesus foi ter com eles andando sobre o mar. Isaías 40, 12 diz: quem mediu as águas na concha da mão, ou com palmo definiu os limites do céu? Quem jamais calculou o peso da terra, ou pesou os montes na balança e as colinas nos seus pratos? Esse é o Deus que você serve, meu irmão. Esse é o Deus que criou os céus e terra, que nós não precisamos, sabe, ficar com tanto medo assim do problema. É esse que você tem que saber, é essa consciência que você tem que ter. Ele está com você, Ele está segurando a tua mão. Eu posso abandonar você, pode sua mãe abandonar você, pode seus tios, seus amigos, todo mundo te abandonar, mas o Cristo que nós servimos, Ele não te abandona. Aleluia! Então Jesus permitiu que a tempestade se repetisse, para mostrar que Ele é maior. Que os problemas e as dificuldades que passasse. Então, meu irmão, você está pensando, que problema que pode ser difícil demais para Deus resolver? Jesus, Ele gosta de coisas difíceis, amado. Ele ama coisas difíceis. Sabe por quê? Porque aí não tem a ação humana. Então, o segundo pensamento que nos vem é que estamos sozinhos. Esse pensamento de estamos sozinhos é como um sentimento de impotência, como uma criança ali que não tem força, não tem reação para poder agir contra um problema. Quando eu me converti, a situação que aconteceu comigo foi a solidão humana. Porque eu renunciei ao mundo. E a minha conversão foi tão radical, muitos já conhecem aqui, mas vou pincelar para dar entendimento para esse texto aqui. Eu conheci Jesus na balada ali, irmãos, bebendo, pulando, dançando e me drogando. Ele falou comigo na balada, era uma coisa estranha para mim. Porque eu do espiritismo, já tinha feito o pacto de fechamento de corpo, eu já tinha intimidade com entidades, comunicação, minha casa também. Minha mãe recebia entidades, eu conversava, eu fiz pacto na madrugada, na meia-noite, na mata fechada. Invoquei a coisa ruim para poder fechar meu corpo. Eu estava sendo perseguido para não morrer. Então, eu já estava acostumado com as coisas espirituais, mas as coisas de Deus para mim eram nebulosas. Naquela balada, quando as drogas que eu comecei a consumir não fez efeito, eu cheguei naquele banheiro, naquele lugar, lavei o meu rosto e eu ouvi uma voz muito forte falar comigo. E aí eu não entendia que voz era aquela. De todas as vozes que eu já tinha ouvido, ou tinha conhecido, ou tinha algum tipo de aliança, aquela era extraordinária, uma voz de muitas águas. E eu fiquei embasbacado. Eu não sei se eu ia, se eu voltava, e ela começou a falar tudo de mim. Que eu era um cara que vivia da pornografia, da prostituição. E era verdade, peguei DST, irmão. Uma doença sexualmente transmissível. 1 ano doente. O nível de loucura que eu vivi lá. E aí, quando Deus me transformou, falou comigo, aí tive um encontro com esse Deus maravilhoso. A primeira pessoa que me abandonou foi a minha família, meus primos, meus amigos. Ninguém entendia, ninguém compreendia o que eu estava vivendo. E eu estava sozinho no meio daquela tempestade ali. Eu estava no céu num dia, no outro dia estava, com perdão da palavra, no inferno. Na verdade, não era inferno, estava na glória, mas eu não entendia, era novo convertido. Para mim era um inferno, era uma tortura. Porque eu estava acostumado a ter pessoas ao meu lado, amigos, conversar com você. Ô Delo, ô Neguel, bora fazer um rolê, vamos fazer não sei o quê. E eu ia ali, aquela alegria toda. Baladas, se você imaginar em São Paulo aqui, de nome, participei. Conheci muitas pessoas. Eu posso falar que tive muitas oportunidades seculares para poder curtir mesmo. Isso para mim não era problema. E aí, quando eu me vi na situação que não tinha com quem eu compartilhar aquela experiência, compartilhar aquele problema, compartilhar aquilo, eu me senti sozinho. Só que eu estava aprendendo, eu estava engateando, eu estava começando a falar com esse Deus. Eu estava naquele primeiro dia, primeira semana. Foram 4 meses, irmãos, sem beber, sem fumar, sem sair para lugar nenhum, dentro da minha casa. Minha mãe não era convertida ainda naquela época. E falou, vai tomar uns passes, vai fazer umas rezas
E eu, que nada, vou para terreiro lugar nenhum, não. Comecei a quebrar minhas guias, sabe, irmão? Aquela vida de escravidão, de entrar e sair, cruzado, tem que fazer uma oração, tem que fazer uma reza, e não sei o que, vai de costas, um monte de coisa, irmão, na boa. Essas coisas não davam mais para mim, irmão. E quando eu vi aquilo, falei, meu Deus, se o Senhor é verdadeiro, você tem que falar comigo. E aí eu comecei a trabalhar na empresa, Deus me deu uma oportunidade de ser chefe nessa empresa. Até 2 membros que aqui congregam, a filha dele, desse rapaz, que é pastor também, abençoado, ele foi um dos meus funcionários nesse lugar. E lá eu conheci um rapaz chamado Maxwell, bem conhecido aqui do Capão Redondo, do Black, canta muito também, de um coral. E eu estava já, sabe, com o coração assim, com vontade de falar com Deus, não sabia como buscar. Ele me ensinou sobre uma igreja de negros que haviam aqui no Parque Santo Antônio. Eu falei, eita, blaqueira. Eu ia para Somebody Love, irmão, Clube da Cidade, Blém Blém, Show Bar, que é esse rolezinho de black, de preto. De preto. Conhece muito, roqueiro, né? Coisinha de preto. Coisinha de preto, irmão. Ele conhece o Black Sabbath. Black Sabbath, roqueiro. E era coisinha de preto. Tem aquela questão de militância e tal, ela está dentro de mim ainda. Pois bem, eu cheguei neste lugar. Só que eu saí com a Bíblia desse tamanhozinho aqui no meio do bolso. Depois de 4 meses dentro de casa, branco, amarelo, pálido, que era casa, trabalho, casa, minha rotina era essa, de solidão. Meus irmãos falaram assim, você é louco, você é fanático. Você não quer fazer nada com nada. As mulheres chamam de boiola, porque não queriam me relacionar com ninguém. Eu já estava numa situação já deprimente, irmão. Só que eu não sabia que Jesus estava tratando comigo. Eu não sabia que no meio daquela tempestade, Jesus estava falando comigo. Estava reestruturando a minha vida para viver hoje essa condição de estar como pastor. De estar pastor. De ser servo. E isso eu não entendia. Repito, era tudo novo para mim. O novo nos envolve de uma situação misto de alegria, de felicidade, de um monte de coisa, que não tem como você definir o novo. E aí eu saio, irmão, saio daquela minha casa ali, depois de dias sozinho, pensando que estava sozinho, sabe, como criança indefesa ali, um sentimento de impotência muito grande, abalado já, porque eu não conseguia mais beber, eu tinha mais desejo de beber, de fumar cigarro, de mais nada. Eu falei, que coisa estranha comigo, eu não conseguia entender. E aí o amigo falou assim, ei, Deus, chega aí, você vai fazer, tá na pista? Eu falei, estou na pista de novo. Mentira, eu estava indo para a igreja, irmão, com vergonha de falar que ia procurar uma igreja naquele sábado. E eu saio com o meu carro às 6 horas da tarde, vou lá para o Parque Santo Antônio, paro numa rua, tinha umas 4 igrejas, eu bato 1, 2, 3, e ali os irmãos me abraçavam, aquele irmão do blecão, desse tamanho gigante, me abraçava, Deus é contigo, eu falei amém, mas não sentia de Deus estar naquele lugar. E aí, quando deu quase 8 horas, entrando na rua, minha gasolina acabou, bem na subidinha, de frente à igreja. E eu vi aquele som. Aí eu não aguentei. Falei, acho que eu achei o lugar. Liguei para um compadre meu de casamento, falei, estou aqui perto da sua casa, me dá um apoio aqui, me põe um combustível no meu carro, estou sem dinheiro, eu vim aqui atrás de uma igreja. Ele, você na igreja? Aí, quando chegou perto de mim, eu falei, se você escolher isso para você, então está no caminho certo. Das pessoas que eu esperava que me condenassem, foi a primeira a me ajudar. Foi o que liberou a sua casa para não ficar escondido, foi o que deu a palavra para poder ficar firme naquela igreja. E hoje é um dos maiores amigos que eu tenho, que nós falamos diariamente. E eu entrei naquela igreja, eu vi um pretão na porta. Um negrão. Não, uns 4. 2 estão aqui. Estava o Del, estava o pastor Hélio, o Choquito e o Bolinha. Eu falei, pronto. Aí a gangue ali, mano, aquela gangue violenta. Eu falei, o negrão aqui, parecia porteiro, bravão. Eu todo ali sujo da rua, sabe, espiritualmente dizendo, todo sujo, todo arrebentado. Os irmãos com um amor muito grande me abraçou ali. Até então o pastor ali era diácono da igreja. E me botou na cadeira e comecei a ouvir aquela palavra ali. O pastor Tristão pregando ali, aquela voz forte. O pastor José, meu irmão aí, Deus começou a usar ele. E começou a falar nas palavras ali, uma revelação que era para mim, irmãos.
Não sei que naquele dia se a igreja ouviu, entendeu, mas os meus sentidos ficaram aguçados. No meio da tempestade, eu comecei a ouvir uma voz que poderia mudar a minha vida, ecoou dentro do meu coração, dentro do meu sentimento, e começou a falar comigo. Quando me dei por si, estava de frente àquele altar, com os braços abertos, chorando, eu falei, esse Deus é verdadeiro, eu aceitei Jesus naquele dia. Então, aquela solidão começou a sair. Eu voltei para minha casa, não quero saber mais de estar sozinho, se amigo ou parente, irmão, não quer saber mais de mim, eu não quero saber mais de ninguém, sabe? Eu quero saber só daquele Jesus. E comecei a caminhar com esse Deus. Caminhar com esse Deus. Jesus, quando esteve na terra, ele criou muita ligação, muita intimidade com os discípulos. E era normal que os discípulos sentissem a falta do mestre quando ele partisse. Após ali a situação da crucificação, e um pouco antes da ascensão do mestre, Pedro falando para Cristo, né? Senhor, para onde o Senhor vai, eu posso ir contigo, mestre, por quanto não poderei ir, mas eu rogarei ao Pai, e Ele enviará um outro Consolador, que é o Deus Espírito Santo que está aqui esta noite, igreja. Aleluia! Pedro já foi ali abraçado, Pedro foi envolvido para aquilo. Em outro momento, em Mateus 28:20 diz que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então eu e você não está sozinho. No meio do seu problema você está com Cristo. Ele está no meio de você. Ele está no meio dessa caverna aí de Adulão. Está. Ele está, meu irmão. Ele está no meio da fornalha de fogo com você, Jefferson. Ele está contigo. Ele está com você, meu irmão. Ele está com você, minha irmã. Aleluia. Então na primeira tempestade, quando estamos sozinhos, diz que entrando ele no barco, os seus discípulos o seguiam. Diz Mateus 8:23. A presença de Jesus é garantia que no barco não vai se afundar. Aleluia. Porque isso é importante ter Jesus todos os dias em nossas vidas. No segundo momento, que ele estava andando sobre as águas, o texto também diz em Mateus 14:22, na parte B, que embarcar e passar diante dele para o outro lado. Ou seja, enquanto isso Jesus subiu no monte para orar para aqueles irmãos, ele estava intercedendo já, eu acredito para que aqueles servos dele, aqueles seguidores deles, tivessem de fato uma experiência com Deus. Uma experiência com o mestre. Porque o fato é que muitos que estavam com o mestre, andou com o mestre, mas não teve experiência com o mestre. E passou a ter experiência com o mestre, com o seu espírito, depois da ascensão dele, da glória. Porque naquele momento ali, eles estavam ainda impressionados com milagres, não compreendia milagre. Aliás, quem compreende milagre, pelo amor de Deus? Aliás, quem explica milagre? Quem explica Deus? Ninguém, irmãos. É coisa praticamente impossível. Então Jesus permitiu que a tempestade se repetisse naquele momento, para ensinar os discípulos que nunca estão sozinhos e que Ele sempre cuidará deles, principalmente de mim e de você. Você que veio no dia de hoje aqui, você que é novo convertido, você que não conhece a Cristo como nós conhecemos e professamos a sua fé, Ele está com você. Ele quer proporcionar para você, sim, uma experiência diferente, extraordinária, que não é como você comprar um carro, não é como você comprar uma casa, comprar um terreno, não é como comprar um tênis bacana, um celular para impressionar alguém ou para si próprio. Nada disso, nada que é terreno. O que Deus quer para você é um plano espiritual, um nível acima daquilo que você está vivendo agora. Pensa tudo que é nesse mundo de maravilhas que você já viveu. Agora pense 100 vezes mais, ou quanto mais somente pode processar, é o que Deus tem para você. Porque é inatingível, irmão, as benfeitorias do nosso Deus. Então, você está pensando que está sozinho, mas não está, meu irmão. Porque quanto mais difícil for, mais perto Jesus está de você. No terceiro momento, aliás, que quando estamos na tempestade, é o medo e a fé. Certa feita aqui o presbítero Roberto pregou sobre a questão de fé e o medo. Oração é oração contrária, é o avesso. E aí ficou no meu coração, na minha mente, eu estava refletindo sobre isso no dia de hoje. Realmente, o medo ele trabalha aqui junto com a fé na mesma frequência. Cabe você aceitar a frequência da paz, que te consegue viver o sobrenatural, ou viver a frequência do medo, que é a mesma na decadência, na tempestade, nos problemas. E aí, analisando isso, quando você lê no livro de Hebreus, capítulo 11, no verso 1, diz lá que a fé é uma firme convicção. Já o medo, irmão, é uma incerteza perturbadora. Também a Bíblia nos traz referências sobre o medo. Quer ver? Antes disso, o medo pode, por si só,
faz a pessoa sentir-se em meio a uma tempestade. Em Tiago 1,6 diz o seguinte: pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Então, irmão, para perder o medo é preciso confiar na palavra de Deus. Romanos, no capítulo 10, verso 17, diz o seguinte: a fé vem pelo ouvir. Então, para perder esse medo, tem que confiar, irmãos. Mas como confiar no meio da tempestade, irmãos? Como pegar na mão do mestre? Como tocar na orla? Como gritar: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim? Em meio à tempestade, quando as dores estão sufocando a nossa garganta, quando as lágrimas tomam o lugar do nosso rosto. Como? Quando as contas batem ali, você tem um compromisso para honrar. Quando teu filho está doente, você não tem dinheiro para poder pagar ali um remédio para ele. Como? O medo, a falta de fé, ela vem ali naquele momento, é um misto muito grande. E eu quero sempre interpor isso com experiências próprias que eu vivi. Eu poderia falar de cada um aqui, conheço muitos aqui, falar um pouco mais de mim mesmo é muito melhor. Porque eu vivi isso, eu sei como que é viver esses extremos. Eu e minha esposa casamos, Deus nos preparou tudo, começamos a morar numa casa. E chegou um momento que eu fiquei desempregado. Eu tinha um bom trabalho, perdi o emprego, fiquei passando um perrengue com a minha esposa. E ela trabalhou numa empresa aqui no centro empresarial. Ganhava 200 e poucos reais, o nosso aluguel é 200 e pouco também. Acho que dava tipo 10, 20 reais a diferença do aluguel para o que ela recebia de salário. Com os descontos, não dá para pagar nem o aluguel direito. Tinha que juntar umas moedinhas ali, alguma coisa que entrasse ali para pagar o aluguel. E vivemos por um período assim, minha esposa sustentando na casa. Eu correndo atrás de trabalho, e as portas fecharam, e eu ficando frustrado. Mas todo dia nós tínhamos obra para fazer. Todo dia tinha pregação, todo dia tinha lá para fazer. E esse período foi um período muito certo. Estávamos fazendo uma campanha no Parque Santo Antônio com o pastor Elinho, pastora Vera, a minha esposa. Minha esposa grávida, que é o Isaac. Eu não sabia ainda que era essa criança, se era um menino ou não. E o irmão Marcos, que está então pastor hoje, trouxe uma revelação para a minha vida, que eu seria um pastor de uma grande multidão. 3 meses, irmãos, para fechar o ano, nem igreja eu tinha para congregar. Eu estava itinerante sem igreja. Ele trouxe essa revelação. Eu vivendo instrumento em casa, faltando tudo. Tudo faltava. Faltava comida, faltava tudo. O cara da Eletropaulo, que hoje agora é outra empresa, que eu não sei nem o nome. Qual o nome? Enel. Aí, ó. Ajuda aí, Jesus. Tá legal hoje, né? Foi cortar. O vizinho, sem saber, sabia da minha condição, obviamente, chegou no cara assim: meu, ó, coisa feia, irmão, para um crente. Para mim era frustração, Clarice. Deu 20 reais, irmãos. Não corta, não, por favor, ele tem filho pequeno aí. O dono da casa, o inquilino da casa, irmãos. O ímpio, se compadecendo pela minha vida. E eu falei: Jesus, que constrangimento, que vergonha que eu estou passando. Luz cortando, e eu pregando todo dia com os irmãos, campanha, monte. E essa campanha foi extraordinária, começamos a fazer muitas coisas nesse lugar. E Deus começou a falar. E Deus falou que ia mudar a minha vida. E aí, naquele momento, o medo, a falta de fé foi tão grande. A Alice era pequenininha. E ela falou: pai, levanta, eu quero tomar um café, eu quero me dar um pão, me dar um leite. E eu, minha esposa, com a lágrima já vindo pelo canto aqui, me segurando, e a dor muito forte no coração. Quase infartei nesse tempo, fiquei muito doente, muito magro. E eu falei assim: filha, espera um pouquinho mais. Daqui a pouco o pai levanta, está muito cedo. Já era muito cedo, irmão, estava tarde já. Eu queria chegar até meio-dia, por volta de 1 da tarde, porque só tinha uma refeição para dar para ela, que ali seria o café e o almoço. E eu falei: meu Deus, como que pode? E as lágrimas vinham no meu rosto, e um dia, subindo naquela laje, comecei a falar com Deus. Falei: Senhor, eu casei, eu tirei essa mulher da casa, para dar para ela um sustento, uma vida. Eu estou passando por essa tempestade, Senhor. Eu não estou acreditando mais em nada. Tenho pregado aqui, tenho feito a sua obra todos os dias. Eu estava literalmente, irmão, aquele terno rasgado, sapato de fato furado, com um sátimo embaixo. Com o saquinho do sátimo embaixo, irmão. Era literalmente. Eu chegava mais cedo e saía mais tarde, para orar de joelho, ninguém vê um buraco quando estava embaixo do meu sapato. E era vergonhoso. E o medo do amanhã, irmãos. O medo do dia seguinte, se não vai ter comida, não vai ter. Minha esposa sentou no sofá, me chamou,
colocou a cabeça, botei a cabeça nas pernas dela e falou: filho, um dia, vai chegar esse dia, você vai emprestar muito e não tomarás emprestado. Se Deus tem sido conosco até hoje, nem que seja para entrar debaixo de uma ponte, eu vou estar com você. Então, naquele dia, eu vi que eu estava seguro. Eu sabia que na tempestade eu não estava sozinho. Deus tinha colocado uma coluna, de fato, do meu lado. Aquele dia eu entendi o sentido da costela. Ali eu comecei a entender o sentido de muitas coisas. Aquela tempestade não era para me matar. Aquela tempestade não era para sufocar a minha fé. Aquela tempestade não era para me deixar na situação prostrados no chão. Era para poder me fortalecer para viver isso que estou vivendo com vocês hoje. Quando acabou de falar, o telefone tocou. Meu telefone tocou 5 vezes naquele momento. 5 vezes, foram 5 pessoas. Um irmão que está aqui hoje, que é um diácono, amigo meu, me ligou: Deus falou comigo, eu estou passando na sua casa aí. Eu não entendi nada. Me trouxe uma compra gigante. Eu constrangido, coloquei em casa. Minha mãe, então não era crente, vem aqui em casa, rapidão. Eu subi do Capão Redondo até a casa da minha mãe. Quando eu chego lá, falei: ó, não fala nada pra mim, eu não sei o que está acontecendo com a sua vida. Pega essa sacola aqui e leva para sua casa. Um monte de compra. Quando eu entro na rua da minha casa ali, viro a curva, tinha uma quitanda. O irmão falou: ô jovem, vem aqui, vem aqui, vem aqui. Eu passando no meio da rua aqui assim, ele me chamou: vem aqui, entra aqui. Tudo que os teus olhos veem, se você puder carregar, leve. Vocês não entenderam? Eu estava passando na rua com as compras da minha mãe. O vizinho da minha mãe me viu, obrigado, varão, e falou assim: tudo que os teus olhos veem, se você puder carregar, leva. Comecei a trazer um monte de fruta, nem cheguei em casa tudo marcado, a esposa não entendeu nada. Tinha uma pilha assim, Beto, de arroz, uma pilha de um monte de coisa. Telefone de novo, ligou outro irmão que estava até aqui ontem. Pum, e toma. Varão, na minha geladeira não coube espaço. Eu tive que pegar a geladeira do varão, que me abençoou, para poder botar as minhas compras na casa dele. Por mais de 6 meses de compra na minha casa, irmão. Você não está entendendo nada, né, irmãos? É na tempestade que Deus supre você. É na tempestade que Deus muda a situação. Quando você entender o problema, entender o ciclo, entender, e você virar a chave, e levantar a cabeça, Deus muda tudo. É lá dentro que Deus começa a mover. Porque a fé, irmão, essa é a fé de Hebreus, a fé é a firme convicção. E a convicção daquilo que eu estava precisando para a minha vida, estava aos meus olhos. E de fato mudou a minha vida. E aí Deus transformou, abriu portas de emprego, de trabalhos para mim, e as coisas começaram a mudar. Então, no meio da tempestade, os discípulos também tiveram medo e falta de fé. Para isso, nós lemos aqui em Mateus 8, 26, fala assim: ó, por que temeis, homens de pequena fé? Foi uma indagação que Jesus fez àquele homem, Pedro, aqueles irmãos que estavam ali, e que foi uma pergunta sem resposta. Até hoje não responderam isso. Você teria a resposta? Você teve a experiência, lembra nisso que eu disse? Ainda que você é novo convertido, você tem pelo menos um mínimo uma experiência com esse Deus. Você deixou sucumbir tua fé, você esqueceu, você anulou aquela experiência e deu importância para a tempestade. Os discípulos, naquele momento, de tudo que eles viram, que os olhos carnais contemplaram, eles abdicaram daquilo ali, daquela fé, e potencializaram a tempestade na vida deles, ao ponto o mestre chegar e falar: por que temeis, homem de pequena fé? Homens de pequena fé. Então, o perigo maior do que, na verdade, Jesus quer saber o motivo da nossa falta de fé. Esse é o maior perigo. Por que nos falta fé no momento da tristeza, do problema?
Porque se nós congregamos na quarta, Beto, na sexta-feira, no domingo, quando tem culto ao sábado, quando é para fazer uma casadinha no sábado e domingo, não estamos todos os dias cheios desse Deus? Não estamos todos os dias envolvidos com esse Deus? Por que nos falta então fé? Num outro momento, quando Jesus veio andando sobre as águas do mar, também houve um episódio de falta de fé. E o texto também diz, muito claro em Mateus 14, 26, ficaram aterrados e exclamaram, é um fantasma, e tomados de medo, gritaram. E tomados de medo, gritaram. Pedro teve um início ali, irmã Peixoto, uma coragem. Mestre, se é o Senhor, permita que eu vou ao seu encontro, você vai ter uma coragem. Mas quando você lê no verso 30, fala, teve medo, bem claro, teve medo. Ele teve uma coragem. Às vezes, no meio da tempestade, você tem até uma coragem de querer se levantar. Está cansado, está enfermo em casa, ali naquela cama, esperando só a morte. Aí até teve vontade de sair daquela situação, mas o medo de voltar, de caminhar, faz você retornar à situação de estado anterior. Algo bem simples. Eu saindo de casa, escorreguei, bati a minha perna bem na quina da guia, ali trincou. Fiquei 3 meses para poder me recuperar, irmãos. Não vai ter que quebrar, porque já acorde, mas trincada é o sangue do cordeiro. Depois desse período, era uma época que eu treinava capoeira, eu estava no alto nível da prática desse esporte. Fazia ginástica olímpica aqui no clube da turma e lá no Centro Olímpico, e eu treinava muita capoeira, então saltos, pulos, esses movimentos todo do corpo, de exigência do meu corpo, eu levava até o extremo. E eu lembro muito bem que depois disso, para eu conseguir fazer os movimentos, fazer os meus saltos, eu tinha muito medo de botar o pé no chão. Bati o pé no chão, não tinha dor alguma, mas já vazia assim com as pernas, me dobrava. Na capoeira eu fiquei ali 6 meses para poder ter a minha confiança novamente retomada. Eu tive coragem de executar aquela atividade, executar aquele movimento, mas o medo é maior do que aquela minha coragem. E sucumbia à minha fé. Isso às vezes acontece conosco no meio da tempestade. E novamente, Jesus fala o seguinte para eles, a mesma palavra, o mesmo texto, Mateus 14, 31. Homem de pequena fé, por que duvidaste? Então, por que você, minha irmã, tem duvidado do que Deus tem para você? Do que Deus tem para você, tem revelado para você? Deus te chamou, Ele falou, Ele confirmou, tem tantos sonhos, é que eu vou fazer isso, fazer aquilo, você abriu mão desse sonho. Você desistiu desse sonho porque a tempestade você acha que ele é maior que você. Eu até falo que Pedro foi muito ousado, irmão. Andar sobre as águas não é fácil, não. Eu até posso falar que Pedro ali é um homem de pequena fé, Pedro é fracassou, mas ter coragem, no meio de uma situação daquela, andar sobre as águas, é para qualquer um não, irmão. Imagina ali, no rancho dos profetas, Betão, o povo rindo lá, Pedrão ali, ó, ficar sobre as águas. Vai, irmão. Pedro, ele teve o medo, mas andar sobre as águas, ele teve uma experiência mais profunda que os demais, irmãos. Ele demonstrou aptidão a viver o sobrenatural de Deus muito mais que os outros que estavam lá. Mesmo que isso incorresse a sua vida. Se afundou, mas existiu o quê? Uma mão forte para levantá-lo. E andou com o mestre ali, ó. Pode falar que eu afundei, mas andei com o mestre. Eu andei com o mestre sobre as águas. Eu vivi o sobrenatural. E vai ser lindo quando chegar naquela água. Eu falei, ei, Pedrão, fala como que é andar sobre as águas, queridão. Fala como que é. Me fala como que é viver o sobrenatural, Pedrão. Deve ser lindo demais, querido. É lindo demais. Então Jesus permitiu que a tempestade novamente se repetisse, irmãos. Por um propósito maior, para tratar o medo e a falta de fé daqueles discípulos. Alimente a sua fé hoje. Hoje, irmão, alimente a sua fé. E tenho certeza que Jesus te protege. Por fim, irmãos, um dos pensamentos que nos incorre quando estamos meio à tempestade é porque estou passando por isso, né? Esse pensamento é de matar. Por que está acontecendo comigo, irmão? Na rua ali tem aqueles moto do bandido, com as motos lombreta pinando, estralando ali. Parece que eles vivem felizes todos os dias, todas as horas, todo momento, né?
Que felicidade é essa? Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Aquela moto. Que felicidade é essa? Pastor Sandra, não tem tempestade para esse homem? Pancadão dos vizinhos. Será que eles não ficam tristes, Senhor? Por que estou passando por isso? Parece que o ímpio só fica feliz e nós tristes, né, irmão? Não é? Será que ela se perguntou? Ela se perguntou por que tudo isso acontece com você, irmão? Primeiro, por conta do meu nome. Por conta do meu nome. Por conta do meu nome, sereis perseguido. É o nome de Cristo, irmãos. Existe algo maior. Deus está te preparando para você não se conformar com esse mundo. Não ficar amarrado a essas felicidades que são passageiras. A alegria, o que, Beto? Passageira. Passageira. Ele quer te levar a um outro nível, outro patamar, subir outro degrau. Porque lá na glória, irmão, não haverá mais choro, não haverá mais dor. Não haverá. Mais o quê? Não haverá o quê? Canta. Não haverá, irmãos, naquele lugar. Lá nós vamos estar diante de uma presença gloriosa, de um Deus transformado. Seremos transformados, veremos Ele como Ele é. Vai ser lindo, meu irmão. Vai ser lindo, minha irmã. Eita, pensa você andar nas ruas de ouro. O ouro que hoje eu trabalho, você trabalha para suar, para ganhar uma merreca no mês. Alguns ganham mais que eu, é claro. Mas lá vamos andar por cima dele, Betão. Rua de ouro, vai ter jaspe, esmeralda, diamante. Eu aqui, ó, isso aqui não tem mais valor nenhum. Aqui são asfalto, aqui é pavimentação. Isso aqui é pavimentação. O que eu tenho agora é adoração diária. Eu estarei como aqueles anciãos gritando: Santo, 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 Santo. Lançando a coroa aos pés de Cristo e falando: Santo, Santo. A minha alegria vai ser outra, vai ser eterna, vai ser eterna. Estarei ali como um príncipe. Eita, estarei ali como um herdeiro que passou, que sofreu, enfrentou a tempestade, as ondas empoladas, pastor Elinho, e venceu. Aleluia! Louvado seja o nome santo do Senhor. Oh, glória! Em meio à situação, porque está passando por isso, no Salmo número 13 diz que Davi, ele falou por 4 vezes ao Senhor: até quando? Até quando? Até quando, Senhor? Até quando? O salmista Davi, homem de experiência com Deus. Só que no verso 5 do capítulo 13 de Salmo, ele fala algo que muda toda aquela fala dele. Que ali, aquele momento, era ausência de fé. Até parece que vejo Davi recebendo uma graça do Deus, do divino, soberano Deus, e começa a falar: confio na tua graça. Ele começou falando lá no início: até quando? Até quando? Depois falou assim: eu confio na tua graça. Pensa o homem já se encher de graça, a fé potencializada, uma fé expandida. É o que Deus quer para mim e para você. Em meio a uma situação como essa aqui, que nós estamos envolvidos, não perca tempo, meu irmão, fazendo perguntas que você tem certeza da resposta. Certeza que Cristo está no seu meio ali, no seu problema. Ele está de olho. Diz que o guarda de Israel não dorme. Ele está diante de você. E às vezes, mano, a nossa fé é tão pouca, que a gente dá lugar mesmo, irmão, para tristeza. E aí nós ficamos alimentando aquele texto: há tempo para todas as coisas. Tempo de chorar, tempo não sei o quê. Tá bom, irmão. Assim, é tempo. Eu acredito nessa palavra, porque a palavra do Senhor é inerrante, é imutável, é verdadeira, ela é inspirada, a palavra de Deus. Mas se você tem na mesma palavra, na mesma Bíblia Sagrada, uma palavra que vai te levantar, por que você quer ficar preso somente a essa? Vai naquela lá: eu te sustento. Eita, eu te sustento na destra da minha justiça. Aleluia. Se você tem essa palavra, fica nela, irmão. Fica nela. Isso não quer dizer que você não vai chorar mais, não vai sentir dor. Vai sentir.
mas vai estar firme, querido. Vai estar firme. Davi, depois de tudo que ele fez de errado, irmão. Você já conhece a história dele, né, irmão? Fez um monte de bagunça, irmão. Papagaiada, Roberto. Um monte de besteira. Mas no Salmo 51, meu irmão, não tem para ninguém, irmão. No resumo é o seguinte: Senhor, tira de mim tudo, só não tira de mim o teu espírito. Ele encontrou uma força, irmão. Davi encontrou uma força, Betão. Pastor Elinho, buscou ali, varão, do íntimo, da alma, uma força que somente quem tem o Espírito de Deus consegue. Você não entendeu? Há uma força sobrenatural, somente aquele que levantou a sua voz e disse: eu aceito a Cristo como teu único e suficiente Salvador. Porque nesse momento, o Espírito de Deus se faz morada nessa pessoa. Então essa força sobrenatural, essa força sai do seu íntimo para fora. E ele fala coisas tremendas como essa. Coisas extraordinárias como essa. Ele gosta de trazer hinos que cantamos até nos dias de hoje. Reproduzimos e mais hinos, e mais hinos, e mais hinos, como ele fez naquela época, até nos dias de hoje. Porque naquela época, rei, profetas, sacerdotes, que tinham o Espírito de Deus, que recebiam do poder do céu, que tinha a honra, aleluia, a grande honra de ter o Espírito Santo, aleluia, como eu e você temos aqui. Então, quando você quiser falar: Senhor, por que eu estou passando com isso? Lembra, existe algo maior dentro de mim. Existe um leão da tribo de Judá. Não leãozinho, não, leão da tribo de Judá, através do teu Santo Espírito habitando dentro de mim. Eu posso estar como um gatinho, como uma pessoa inofensiva aqui, mas se eu dar lugar, esse leão dentro de mim sai e vai mudar e quebra tudo. Arco, lança e põe os carros do inimigo no fogo. Eita, e prova que ele é Deus. Aleluia. Glória a Deus. Então, quando passamos, irmãos, por tempestade, Jesus quer que nós conhecemos Ele melhor, irmãos. Melhor. Na primeira tempestade, os discípulos perguntaram. Mateus 8, 27 diz o seguinte: quem é este que até os ventos e o mar obedecem? Varão, que pergunta é essa? Se você olhar para esse texto aqui com clareza, buscar uma exegese, uma hermenêutica nesse texto aqui, só nessa parte: quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Você fala assim: esses discípulos, com todo respeito, estão tudo maluco, apóstolo. Mulher de fluxo de sangue, tanque de Betesda, paralítico, leprosos, filho de Jairo, e A, B, C, multiplicação de pães. E eles vão falar isso de novo? Isso demonstra para mim que realmente eles não conheciam esse mestre. No meio da tempestade, nos faz a gente perder a nossa identidade e saber quem somos e a quem nós servimos. E não reconhecemos Ele. E nós fracassamos às vezes. Sofremos mais do que dá conta. Os discípulos aqui sofreram muito mais do que dá conta. Um dia, o irmão Wagner Negrão falou assim, lembra, pastor Elinho? No monte orando: irmão, estou sentindo algo forte aqui, Ildel. Algo forte aqui foi, varão? Fala. Nós temos mais fé que os discípulos. Falei: é, varão? Que papo é esse da minha cabeça, né? Eles viram o mestre, irmão. Nós nem vimos eles, nós cremos aqui. Rapaz, aquele negócio simples tomou uma força, irmão, que nunca mais esqueci da minha vida, irmãos. Os discípulos viram o mestre e creram. E mesmo quando viu alguns milagres do mestre, chegou ao ponto de falar: quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Imagine eu e você, irmão, que não viu o mestre, que está pela fé, crendo aqui. Estou crendo, irmão, estou sentindo apenas. Você não vê o vento? Mas eu sinto ele. Estou igualzinho aqui, Cristo. E ele é real. Sem ele eu não respiro, sem ele eu não vivo. Sem o mestre eu não vivo, irmãos. Se eu sou sucumbido, eu sobrevivo. Sou um zumbi. Acho que vivo no mundo. Não, eu sobrevivo, sou um zumbi. Porque com o mestre eu tenho vida, vida e abundância. Se Cristo te libertar, verdadeiramente sereis livre. Essa liberdade, é essa fé que você tem que levantar diante do problema. É isso que Deus quer para você, irmão. No fundo, os discípulos não conheciam o mestre, mas verdadeiramente o mestre se revelou para eles. De igual modo, na segunda tempestade,
Os discípulos também declaram convictos. Foi uma declaração convicta. Verdadeiramente és filhos de Deus. Mateus 14, 33. Marcos explica, a tempestade se repetiu porque antes seu coração estava endurecido. Mas agora eles perceberam que Jesus era um filho de Deus. Quando você abre em Marcos 6, 52, deixa eu abrir aqui, para não me trair pelo excesso de confiança. Marcos, eu disse Marcos 6, 52, irmãos? É isso. Por que isso? Se você pega 3 textos antes, em Marcos 6,50 diz o seguinte: porque todos viram e perturbaram-se, mas logo falou com eles e disse-lhe: tem de bom ânimo, sou eu, não temais. E subiu para o barco para eles ter com eles, e o vento aquietou-se entre si. Ficaram muito assombrados e maravilhados, pois não tinham compreendido. Agora aqui é a resposta à revelação desse texto que eu acabei de ler anteriormente. Pois não tinham compreendido o milagre dos pães, antes o seu coração estavam endurecidos. E quando já estavam no outro lado, dirigiram-se à terra de Genezaré. Entendeu agora? Ele andava com o mestre, mas eles não conheciam o mestre. Quando eles viram o milagre lá, aquela multidão, aqueles questionamentos, mestre, muita gente estavam totalmente perdidos, servindo ao mestre. E naquele momento ali, Deus permitiu, o Cristo permitiu eles passar por tudo isso, para que eles conhecessem profundamente o mestre que eles estavam servindo. Não basta somente conhecer, amém, aceito o Senhor como Salvador da minha vida, confissão de fé, não. Deus quer algo mais profundo. Certa feita o apóstolo pregou aqui sobre a profundidade, que Deus não queria que você ficasse na borda ali. Porque na borda você tem o controle, Beto. Você mora na praia, é muito mais fácil na borda você ali controlar, entendeu? A onda vai, vem, a maré vai, puxando, aí você vai aqui, opa, tem o controle. Mas quando você vai para o profundo do mar, ao qual se submerge você, somente o mestre, para segurar você. Ou seja, Deus quer isso com você, você vem para o profundo com Ele. Porque no profundo você não tem domínio, você não tem controle de nada, das suas emoções, dos seus sentimentos, da sua razão, do seu comportamento. Lá, tudo na mão dEle. Permita falar? Ele chama para si a responsabilidade. Ele chama a responsabilidade para si. Eu controlo, eu domino. Eu sou responsável de tudo. Lembra quando eu li, no começo, Isaías 40:12, quem mediu as águas na concha da mão, ou com um palmo definiu os limites dos céus? Quem jamais calculou o peso da terra, ou pesou os montes na balança e as colinas nos seus pratos? É esse Deus que está chamando você para a profundidade. É esse Deus que quer ter contigo aqui no profundo, no íntimo. Aí sim, todas as máscaras, todas as capas, todo o eu é desmontado. E é na tempestade que você é remoldado. É lá no profundo, quando você desce ali na casa do oleiro, vê aquele vaso sendo formado, quando quebra, e vai lá e molda de novo com tuas mãos. Mas transformar novamente. E vem a estatura de um varão perfeito, Paulo. É essa profundidade que Deus espera que eu e você venhamos colocar. Aleluia! Aleluia! Então, irmão, não questione, apenas reconheça Jesus como teu Senhor e Salvador. Então, quando as tempestades se repetem, o milagre ele aumenta, irmãos. Repita comigo. Quando a tempestade se repete, aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. O milagre aumenta. Sabe quando aquela tirinha, aquela gíria cristã? Irmãos, está difícil a luta, porque a bênção é grande. É basicamente isso que a Bíblia quer nos mostrar. Quando chega o problema, quando vem a adversidade, Deus está mostrando assim, olha, o que tem para ti é muito grande. Os teus olhos, Peixoto, está olhando somente aqui, eu estou pensando lá na frente. Estou preparando você, olha, apóstolo, para algo mais profundo, algo mais poderoso, algo sobrenatural. No Egito,
a cada praga que o mestre, o rei, o Deus vivo, mandava para aquele lugar, endurecia o coração de Faraó. E quanto mais praga, maior é o milagre. Maior era o feito de Deus, maior o sobrenatural era exposto diante da face daquele povo. Se você for ler depois com calma, você vai ver lá que quando as pestes foram uma maior que a outra, uma mais forte que a outra, mostrando o poder de Deus, mostrando a graça, a autoridade de Deus sobre aquele povo ali. E que Faraó, que se achava, intitulava o Deus na terra, nada era. Quando Deus fala, fora de mim não há outro. E aquele homem teve que se curvar, teve que se render ao Senhor. Então, finalizando, irmãos, o que nós aprendemos com a primeira e com a segunda tempestade? Na primeira tempestade, que Jesus estava dentro do barco e fora dos corações daqueles irmãos. Já na segunda tempestade, Jesus estava fora do barco, mas depois entrou no coração dos discípulos. Eu não sei qual situação você está aqui, eu não sei qual barco você está. Eu não sei qual das tempestades você está vivendo no dia de hoje. E eu quero convidar você a ficar de pé em nome de Jesus. Aleluia! Glória a Deus! Que você pode estar pensando neste momento aqui. Aleluia! Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. Que o problema ele é grande demais. Que de repente, meu irmão, você está sozinho. Ou sente medo, ou falta de fé. Perguntando por que tudo isso aqui. Deus reafirma para você que Ele é maior, que Ele não deixa você só, que é para você confiar nele, que é para você reconhecê-lo Ele como único e suficiente Salvador da sua vida. Aleluia. Então, se neste lugar tem algum irmão ou irmã que está afastado dos caminhos do Senhor, ou que quer aceitar esse Jesus, quer viver uma experiência com esse Deus, e quer confessar ao mundo, como um dia eu confessei, que somente Cristo tem poder para libertar e salvar, e que através do teu sangue, os nossos pecados são purificados. Você levanta sua mão assim, acena, e eu vou orar por você aceitar esse Jesus e reconciliar com Ele. Tem alguém que neste lugar, neste momento, quer aceitar Jesus, e quer confessar Ele como o teu único e suficiente Salvador, e quer retornar à casa do Pai? Tem alguém neste lugar? Olha, não vou mais repetir. Ultimamente